Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero falar para você sobre como convite e identidade visual são conectados com a decoração. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com convite, papelaria e identidade completamente exclusivos e hoje eu quero expor para vocês um pouquinho sobre qual é a conexão da decoração com o convite e a identidade visual do seu casamento. Bom, a gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre a decoração, eu sempre trago esse tema da decoração quando a gente fala de identidade visual, de papelaria e de convite. Tem um vídeo específico que a gente fala sobre se o convite deve combinar diretamente com a decoração, então hoje eu quero trazer e aprofundar um pouquinho mais esse tema, porque é um tema que todas as noivas têm dúvida, todas as noivas perguntam pra gente, né? Se o convite tem que estar exatamente igual à decoração, se ele tem que estar realmente traduzindo literalmente o que vai ter na decoração. O que eu quero dizer com isso? Elas perguntam sempre se exatamente a mesma flor que vai ter na decoração é a flor que tem que estar na identidade visual e no convite. A resposta é que não precisa ter exatamente a mesma flor que vai estar na sua decoração no seu convite de casamento. Sabe por quê? Você já pensou nos convites de casamento clássico? Eles quase nunca têm floral, quase nunca tem um estampo, uma coisa muito colorida. Então como é que faria, né, pro convite de casamento clássico combinar com a decoração se não tivesse exatamente a mesma flor que vai ter no dia? Não quer dizer que o casamento clássico não vai ter floral no dia, muito pelo contrário, é raro o casamento que não tem flor. Tem alguns que são mais focados em folhagens, em outros tipos de flor que tem menos cor, mas todo casamento tem flor. Então como que a gente ia traduzir o estilo do casamento clássico se não tivesse floral no próprio convite? Que geralmente não tem mesmo, né? Então, a resposta é que não, você não precisa combinar o seu convite com a sua decoração. Mas é muito importante que o seu convite apresente o que o seu convidado vai ver no dia do seu casamento. O que a gente quer dizer com apresentar? É o estilo mesmo, tá? Não é literalmente, você não precisa literalmente ter o que vai ter no dia do seu casamento na sua papelaria, no seu convite, na sua identidade. Mas é apresentar um estilo. Então, por exemplo, se você vai ter um casamento de dia, um casamento no campo com bastante cor, é legal que o seu convite traga isso, não necessariamente nos mesmos arranjos florais, até porque na época do casamento pode ter alguma espécie de flor que vai estar no seu convite, mas não vai estar disponível na época, ou vice-versa. Então, assim, quando a gente fala do digital, a gente tem muito mais liberdade de criação. A gente consegue pegar qualquer tipo de flor, qualquer cor e adaptar para o convite de casamento, mas o mesmo não acontece no dia, na flor física, né? Na flor verdadeira que vai estar lá no dia do seu casamento. Porque muitas vezes você vai casar numa época que, por exemplo, você não encontra tulipas, ou então você vai casar e quer lavanda, mas não necessariamente a fornecedora vai conseguir ter lavanda pro dia, porque a lavanda é uma flor muito específica. Então, assim, você não precisa ter a mesma espécie, tá? Traduzida na sua identidade visual e na sua papelaria, mas é legal que ela traduza o estilo de vocês e o estilo que você tá imaginando o seu casamento. O que eu tô querendo dizer com isso é que não é obrigatório, mas também não é limitante. Você não precisa, eu não vou colocar de jeito nenhum as mesmas flores que vão ter, eu não posso colocar de jeito nenhum as mesmas flores que vão ter no dia do meu casamento na papelaria. Não quer dizer isso. Quer dizer que você não é obrigada a colocar o mesmo floral do dia do casamento na sua papelaria. Mas se você quiser, pode. Eu já tive alguns casamentos em que os noivos queriam usar exatamente os mesmos tipos de flor que iam ter no dia do casamento, já no convite na papelaria, tá? Nada impede. A gente já trabalhou com convite com lavanda, com girassol, que a decoração ia ser toda focada nisso. Eles eram apaixonados por esses tipos de flor, então realmente tinha um significado a mais pra eles e eles quiseram trazer isso pra já desde a papelaria, desde esse primeiro momento. Não é um impeditivo. Uma forma muito interessante de você perceber se a sua decoração vai estar exatamente no mesmo estilo da sua papelaria e não necessariamente com as mesmas espécies e cores e flor e tudo mais, é através do mood board. A gente já gravou um vídeo aqui também falando sobre o mood board de casamento, que é uma primeira peça que a gente apresenta para os nossos clientes, né, para ele conseguir visualizar a identidade visual como um todo. Então, através desse mood board, você consegue entender se realmente a sua identidade visual tá traduzindo o que vocês estão imaginando para o grande dia. O mood board é uma peça que vai com várias fotos de referência, inclusive fotos de decoração, paleta de cores, e a gente já apresenta os elementos florais, se for o caso, as fontes, o monograma. Então você consegue visualizar como um todo se tá ornando dentro do que você imaginou. Então, nos casos de casamentos que a gente tem o mesmo tipo floral na identidade visual e no dia do casamento, você já vai conseguir visualizar ali, porque as fotos de referência da decoração já vão ter essas flores que você tá imaginando. E a mesma coisa funciona pro outro lado.
lado. Então, se não for ter o mesmo tipo floral, mas for ornar de alguma forma através das cores, do estilo, você também já vai conseguir visualizar. Então, o mood board que a gente apresenta é sempre uma boa opção para você conseguir visualizar se o estilo que você está imaginando para decoração está acompanhando no estilo do convite de casamento. Então acaba que o mood board é sempre uma boa saída para você conseguir visualizar como um todo tanto o seu projeto visual como as suas referências de decoração, mas é muito importante a gente lembrar desse ponto que eu trouxe do casamento clássico. A gente já fez diversos mood boards de casamentos clássicos onde não tinha floral. A gente optou por não usar, os noivos não queriam trazer o floral porque o floral dá um ar mais despojado para a papelaria e para a identidade. E eles queriam uma coisa mais classuda, mais clean, mais elegante. Ia ser muitas vezes um casamento de noite, um casamento na igreja. Então, assim, ou os noivos realmente são noivos mais clean que querem trazer isso para a identidade visual e para o casamento. Então, não necessariamente você precisa ter flor. Essa é uma dúvida que todas as noivas têm. Eu preciso ter flor na minha identidade visual? Não. Você pode ter uma identidade visual exclusiva, com a sua cara, elegante, sem que você tenha jogo floral, sem que você tenha estampa e coisa muito colorida, tá? Então, o mood board mais clássico, ele também traz essas referências de decoração. Você vai conseguir ver, principalmente na paleta de cores proposta, como conversa. Então, não necessariamente você precisa ter uma flor estampada ali para que você tenha a essência de vocês no projeto visual. Já sabe, se você tá gostando desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vai trazendo e comenta o que você tá achando, quais outros temas você quer ver por aqui, que vai ser um prazer esclarecer as suas dúvidas. Bom, gente, o que eu quero dizer é que a identidade visual, ela anda de mãos dadas com a decoração, mas não necessariamente de forma literal, onde as flores que você vai ter na decoração tem que estar na papelaria, tá? A gente já fez diversos projetos onde a gente tinha, por exemplo, orquídeas rosas na papelaria e o dia da decoração tinha também orquídea rosa, mas não era focada só nas orquídeas. Tinha outros tipos, tinham peônias, rosas e outros tipos de flores em tons de rosa. Então, o que vai realmente traduzir se a sua identidade visual tá de acordo com a sua decoração é muito mais a paleta de cores e o estilo que a gente está trazendo para a identidade e o estilo que você vai ter na decoração do que ser de forma literal propriamente dita. No fim das contas, é muito importante que a sua identidade visual esteja de acordo com a sua decoração, tá? No sentido de elas têm que traduzir o mesmo evento. Porque você precisa pensar que o convite de casamento, o save the date, toda a identidade visual é o que o seu convidado vai ter contato antes do seu casamento. Então, ele vai receber o save the date, ele vai receber o convite físico ou virtual e ele vai conseguir visualizar o que você está imaginando para o grande dia. Então, ele já vai conseguir entender, se for um convite super grande, mais clean, com letras douradas e tudo mais, ele vai entender que aquele é um casamento mais clássico, né? E se for um convite mais despojado, menor, com bastante flor, bastante colorido, muitas vezes ele vai entender se aquele é um casamento de dia, no campo, na praia. Então você traduz isso através da sua identidade visual. Você pode, inclusive, ter um casamento que seja de dia, na praia, no campo, que seja mais clean. Mas como que você vai traduzir isso? Através das fontes. Então é sempre muito importante que você tenha um profissional que entenda dessa conexão que tem a identidade visual com a decoração. É muito legal quando os profissionais envolvidos, então quem está desenvolvendo a sua identidade visual e quem está desenvolvendo a decoração, sejam profissionais que estejam habituados a trabalhar juntos, que tenham uma boa conexão, né, que consigam entender um pouco do trabalho do outro, ou já tenham trabalhado juntos outras vezes, ou que realmente tenham essa empatia, essa conexão entre si, porque através disso eles vão conseguir imaginar da melhor forma o seu projeto visual, que vai ser o projeto visual que a gente chama para a identidade e para a decoração. Um ponto muito interessante de trazer quando eu falo dessa conexão, né, entre decoração e identidade, entre os profissionais que estão envolvidos, é realmente essa troca, essa conversa. Muitas vezes por aqui a gente tem uma troca direta com o decorador ou a decoradora do casamento para falar o que você acha dessa paleta, o que você acha desse floral aqui que eu tô usando, você acha que eu preciso incrementar com alguma outra flor que vocês estão imaginando que vai ter destaque no casamento, ou a paleta tá legal, o que a gente ajusta. Então esse contato, essa troca é muito essencial para o projeto, ele realmente um acompanhar o outro, né? A gente poder apresentar da forma correta o que você tá sonhando pro grande dia. Trazendo de volta o que eu falei sobre paleta de cores e não necessariamente ter um floral no seu convite, o mesmo floral que você vai imaginar pro grande dia, é muito interessante de falar sobre a paleta em tipos de papéis diferentes. Então, por exemplo, a gente quer um projeto, os noivos querem um projeto mais clean, né, que seja com menos flores ou sem flores, que seja realmente mais simples, mas continue sendo elegante, ou seja, bem clean. Mas a gente quer trazer essa proposta de paleta
paleta de cores para papelaria. Como que a gente faz isso? Uma solução muito legal é o envelope de cor diferente. Então assim, eu tenho um azul marinho, eu tenho um verde musgo, algum tom que vai se destacar no meu casamento e que eu quero que ele tenha destaque também na minha papelaria, a gente pode trazer isso através do envelope, sendo liso, continua sendo um envelope clean, elegante, que não necessariamente precisa ter floral, mas você traz essa cor mais forte para sua papelaria. Então ela pode estar em destaque num save the date na cor dos nomes de vocês, pode estar em destaque nesse envelope, pode estar em destaque em alguma coisa da papelaria do dia. Então é muito interessante essa troca. E um ponto muito importante de falar é que não necessariamente você tendo um convite mais clean, que não tem floral, que não é muito colorido, mais clean, mais elegante, você precisa seguir exatamente dessa forma para a papelaria do dia. O que eu quero dizer com isso? A papelaria do dia, ela tem mais flexibilidade em questão de ser mais colorida ou mais despojada, porque você precisa pensar na papelaria do dia não como uma coisa isolada, como seu convite de casamento. Convite de casamento, o convidado recebeu ali, ele vai abrir e é aquele momento, aquilo ali é o que traduz, né, a porta de entrada para o seu casamento. Porém, na papelaria do dia, por exemplo, o menu, uma lágrima de alegria, um reservado, ela vai estar compondo a decoração. Então é interessante de você pensar que se você não usou flor no seu convite, mas você quiser usar algum toque de couro, algum toque de floral, alguma coisa um pouquinho mais ousada na sua papelaria do dia, mantendo a conexão com o seu convite, é possível, tá? Então a gente normalmente tem alguns projetos mais clássicos, onde o convite é bem clássico e a papelaria do dia a gente dá uma leve ousadinha. Então, por exemplo, o convite foi super clean, eu tenho um convite muito especial da Stephanie e do Matheus, que foi um projeto mega clean, lindo, elegante. O convite foi clean, não tinha flor, o envelope era de couro, num tom de nude. Então, assim, ficou lindo. E na papelaria do dia, a gente deu uma leve ousadinha. O que a gente fez? Tinha, por exemplo, as ventarolas, os abanadores, né, com um tassel. O tassel, a franjinha, era da cor do envelope, então já remetia ao convite do casamento. Porém, a gente optou por usar uma estampa de coraçãozinho nos tons da paleta, tom de nude, cinza, rosé, e deixou a papelaria do dia um pouquinho mais despojada, porque estava compondo com a decoração, mantendo na elegância e no clean que eles queriam desde o início. Então é uma possibilidade, se você quiser, dar essa despojadinha na papelaria do dia sem você perder o core da sua identidade visual. Bom, gente, acho que é isso. Acho que é muito importante a gente sempre pensar na identidade visual e decoração como um projeto que deve se complementar, mas não necessariamente tem que ser idêntico e literal, né? As mesmas espécies, como eu falei. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Deixa aqui no comentário o que você achou. Não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar as novidades que a gente vem trazendo. E se você quiser fazer contato com a gente, na descrição do vídeo tem todos os links de contato, todas as nossas redes sociais. Vai ser um prazer conversar com você. Até o próximo vídeo. Um beijo!